Nós vamos dar continuidade ao estudo das batalhas do Vale do Sal. E hoje nós vamos falar sobre a vitória de Amazias. Como que foi essa trajetória de Amazias nas suas batalhas e também como terminou, como foi o fim, da vida de Amazias. No que ele prevaleceu e no que ele errou. Nós temos um ensinamento aqui dentro da inspiração do Espírito Santo do que fazer e do que não fazer diante de uma batalha física e espiritual, uma batalha que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. Segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 7 e versículos seguintes. Nós temos estudado nas sextas-feiras a batalha no Vale do Sal e aprendido na inspiração do Espírito Santo a obter vitórias. Então, que Deus possa falar no seu coração através dessa mensagem da palavra de Deus. Todos encontraram? Amém, povo de Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras, 2 Reis, capítulo 14, versículo de número 7, versículos seguintes. Amazias feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a selar na guerra, e chamou o seu nome Joquitiel, até o dia de hoje. Versículo 8. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem, vejamo-nos face a face. Versículo 9. Porém, Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: O carro que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: Dá a tua filha ou mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o carro. Versículo 10. Na verdade, feristes os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. E por que te entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo? A palavra do Senhor, irmãos, mostra aqui que Amazias, enquanto ele estava ouvindo a voz e o direcionamento de Deus, ele era um rei que ele obtinha vitórias ali em suas batalhas, em suas guerras. Tanto que mostra que, de acordo com as Escrituras, que ele foi lá e ele conseguiu ferir a 10.000 edomitas no Vale do Sal, ou seja, uma batalha de grande vitória, de grande êxito. Então, Amazias era um rei que já estava acostumado a vencer batalhas e guerras por obediência às direções dadas por Deus. Mas chegou um tempo que, com essas alianças e esses compromissos de guerras e batalhas que Amazias ia fazendo com outros povos, ocorreu que ele deixou a soberba entrar no seu coração. Diz a palavra do Senhor que ele foi se ensoberbecendo e sendo tomado por orgulho. E isso, irmãos, é praticamente um fim trágico até para uma pessoa que conhece a Deus e conhece as Escrituras, porque a Bíblia ela deixa bem claro que após uma vida total de soberba, o que vai preceder depois disso? O que vai acontecer? A queda. Porque a soberba é uma natureza do mal, ou seja, ela vem das trevas. E toda pessoa que ela deixa o seu coração ensoberbecer ou se encher de orgulho, ela vai começar a achar que ela não precisa de Deus. Ela vai começar a achar que ela pode ir, que ela pode batalhar, que
ela está na capacitação de resolver os seus problemas sem Deus no controle. E isso é um perigo, né? Tanto que Amazias, ele foi avisado, olha, você vai se deixar ser levado por essa situação, se encher aí de soberba e ver tanto você e tanto Judá cair contigo. Ou seja, Amazias estava ali sendo orientado que se ele deixasse e permitisse que a soberba e o orgulho entrasse no coração dele, não somente ele cairia, mas todo o reinado, ou seja, toda a casa dele cairia juntamente com ele. Irmãos, isso aqui é um claro cenário, quando a pessoa ela acha que ela já não mais precisa de Deus, e ela começa a viver quedas espirituais na vida. Ela começa a viver quedas, muitas das vezes é atacada, acometida por problemas de saúde, por perturbações, muitas das vezes acometidas por problemas emocionais que não existiam antes. A pessoa ela começa a se enfraquecer, ela começa a sair do foco, do propósito, da visão certa, e ela vai decaindo na vida espiritual. É por isso que toda pessoa que ela é cristã, né, que ela conheceu a Deus, que ela começou a entender a palavra de Deus, ela deve se manter vigilante na fé, mas principalmente vigilante na oração. Porque todas as vezes que nós vamos buscar a Deus, a oração ela tem dois segmentos. O primeiro é a pessoa orar, depois a pessoa agir conforme o que ela tem orado. Ou seja, a pessoa ora, ela clama, e depois vem a prática em cima daquilo que ela tem orado. E é naquela prática da palavra, das escrituras, que você vai ver um resultado de acordo com a sua fé, de acordo com a sua determinação e de acordo com o seu proceder e o seu andar. E o erro de Amazias foi isso. Ele começou a se ensoberbecer, começou a deixar o orgulho subir, e ele começou a achar que ele era muito bom e que ele era muito vitorioso, que ele era ali um sucesso nas batalhas, naquilo que ele fazia e realizava, e começou a não seguir as direções de quem? De Deus. E depois da soberba, o que vem, como a pastora mesmo diz, o preceder o quê? Da queda. Se a pessoa não se manter vigilante e voltar o coração a Deus, a verdade, ela pode começar a decair em áreas da sua vida. E Amazias já estava provendo e vendo isso acontecer na sua vida, na sua casa, e também diante das suas coisas. Tanto que a Bíblia fala, né, que ele começou a ver isso acontecer no meio do seu povo, e Judá já estava começando a ser atingida e afligida diante dessas situações. Continua aí, diz assim, versículo 10: na verdade, feristes os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Golias te disse: fica em tua casa, e por que te me entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo? Então ele falou: olha, na verdade você até feriu os edomitas, você venceu batalhas, mas o seu problema é você deixar a soberba e o orgulho entrar no seu coração. Irmãos, irmãs, todas as batalhas da vida, Deus ele quer nos ajudar a combater, e Deus quer que nós saiamos como vitoriosos, mas Deus não quer que nós venhamos deixar soberba, orgulho entrar no nosso coração. Uma das coisas que você tem que entender, que se você está vencendo e você está sendo abençoado, você está sendo uma pessoa ali cheia do poder de Deus, as coisas para você estar dando certo, não é por causa da sua capacitação, mesmo que você tenha se capacitado, é porque você tem um Deus que é o Deus da guerra, um Deus que batalha ao seu favor. É porque você tem um Deus que é o Deus dos exércitos, que peleja a sua guerra e peleja as suas batalhas. Nós temos que entender que
toda a vitória que nos é dada, ela provém de Deus. Toda a conquista que nos é dada, toda a conquista que nos é acometida, ela vem da pessoa de Deus. Não é por causa de nós mesmos, é por causa do poder de Deus. É porque Deus quer nos abençoar, é porque Deus quer nos honrar, é porque Deus quer nos libertar, transformar, restaurar, modificar o estado da nossa vida. Não deixe, não permita que o orgulho e a soberba entrem no seu coração, de você começar a achar que você é bom demais, que você não precisa mais orar, que você é bom demais, que você não precisa mais buscar direcionamento. Não deixe isso. Isso vai preceder a sua queda espiritual, vai preceder a sua queda na vida com Deus, vai preceder ali mais para frente o seu compromisso com as Escrituras. Vai tirar você do foco, vai tirar você da visão certa, vai tirar você do caminho certo, o caminho que você deve andar e seguir. Então é necessário ouvir, ter sensibilidade à voz de Deus, à direção do Espírito Santo, para a gente saber discernir e como agir e como ali batalhar nas batalhas. Porque até os dias de hoje nós travamos batalhas, só que hoje as nossas batalhas elas são espirituais. As nossas guerras, elas são no mundo espiritual. E nós precisamos sim ser conhecidos no mundo espiritual, como pessoas que oram, como pessoas que obedecem à palavra, como pessoas que andam de acordo com as Escrituras, como pessoas que fazem de acordo com os ensinamentos de Deus, e principalmente como pessoas que reconhecem que as nossas vitórias e conquistas, realizações obtidas, realizadas, é por causa da pessoa de Deus, ou seja, é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é por nós mesmos, não é pela nossa capacidade, não é porque a gente é bom, é porque Deus faz, é porque Deus cura, é porque Deus liberta, é porque Deus é poder. É porque Deus é poderoso, é porque Deus é o Senhor dos exércitos, e é Ele que combate ao nosso favor, é Ele que guerreia as nossas guerras, é Ele que pleiteia a nossa causa, é Ele que vai à frente dos nossos combates, das nossas batalhas espirituais. Aqui nós vamos ver como que foi essa trajetória de Amazias. Diz assim, continuando aí, 2 Reis, capítulo 14, versículo de número 11. Mas Amazias não o ouviu, e subiu a Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Então ele não escutou e foi lá diante do rei. E ele chegou lá e foi lá face a face a ele, não ouvindo o direcionamento dado por quem? Por Deus. Tem pessoas que estão assim, irmãos. Elas querem resolver as coisas face a face. Ela quer dialogar, ela quer falar, ela quer ali dizer, e ela quer ali combater, ela quer brigar, ela quer resolver face a face. Mas tem pessoas que estão assim tentando resolver, combater, agir, né? Fala e bate boca e vai, fala isso, discute, mas são pessoas que não estão ouvindo a voz de Deus. Estão tentando combater, mas sem direção de Deus, sem direção da palavra, sem direcionamento da parte de Deus. São pessoas que têm dificuldade ou estão tendo dificuldade de ouvir a voz de Deus. E elas querem resolver do boca a boca, elas querem resolver no xingamento, elas querem resolver nas falas, na discussão, ela quer resolver o problema, ela quer face a face, ela quer encarar, né? Ela quer encarar ali o inimigo dela face a face. Mas se não estiver ouvindo a Deus, não estiver respeitando o direcionamento dado por Deus, aquela batalha não vai ser vencida. Aquela batalha não vai se obter vitórias. É uma guerra, é um combate, mas sem direcionamento, sem direção de Deus, não tem como vencer. Não tem como se obter vitória diante daquilo. Principalmente se Deus não direcionou, se Deus não falou,
se Deus não disse que era aquilo que era para ser feito. Irmãos, toda pessoa que ela começa a caminhar com Deus, ela começa a conhecer a Deus, e ela entende quem é a pessoa de Deus, ela sabe que Deus, Ele sempre nos direciona e nos orienta do que fazer e do que agir. Imagina um rei, alguém que poderia seguir as orientações dadas por Deus, para ele continuar sendo abençoado e sucedido em tudo que ele fazia, mas ele preferiu não ouvir. Tem gente que está assim na casa de Deus, a pregação está sendo dada, a palavra está sendo pregada, o ensinamento está vindo e a pessoa está preferindo não ouvir. A palavra está entrando no ouvido e saindo pelo outro. A pessoa talvez está se fazendo de surda à palavra de Deus. Saiba que Deus está destapando o seu ouvido para você entender, ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é a voz da palavra, irmãos. Não é aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente acha, é aquilo que Deus pensa que nós precisamos realizar e fazer para a gente ser abençoado, para a gente obter vitórias, para a gente alcançar a cura, a libertação, o milagre, para a gente alcançar ali a vitória obtida e necessária nas batalhas da vida. Por isso que toda pessoa precisa ter sensibilidade à voz de Deus. Porque todas as vezes que você não quiser ouvir a Deus, você agir precipitadamente, ou você agir do jeito que você acha e pensa, uma batalha que era para ser ganha vai ser perdida. Uma vitória que era para ser ganha, que era para dar certo, vai ser ali, irmãos, um motivo talvez de pranto, de choro, de sofrimento, de tormento, e não é isso que Deus quer. E muitas pessoas estão vivendo nessa condição, oprimidas pelo mal, oprimidas por doenças, oprimidas por enfermidades, oprimidas na alma, na mente, oprimidas em áreas da sua vida, porque elas querem batalhar, mas elas querem guerrear, elas querem encarar o inimigo de frente, mas sem o direcionamento de quem? De Deus. Sem o aval de Deus, sem a direção de Deus. Deus fala assim: faz, realiza, pratica, faça isso. A pessoa não está esperando, não está aguardando o direcionamento de Deus. Tem que tomar cuidado, porque senão você vai para encarar o problema e você vai voltar para trás, cabisbaixo, decaído, sem a vitória, sem a resposta, porque não ouviu o direcionamento de Deus, não ouviu o direcionamento da palavra, não ouviu o que Deus direcionou, que Deus mandou realizar ou fazer. Aí ele continua, né? Olha o que aconteceu. Então ele não ouviu, subiu a Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-semes, que está em Judá. E Judá o que? Foi o que? Ferido diante de Israel. E fugiu cada um para a sua quê? Para a sua tenda. Olha para você ver. Houve o que? Ferimento. Saiu de lá o que? Ferido. Judá foi ferido, irmãos, por uma decisão errada, uma escolha o que? Errada de Amazias. Irmãos, quantas pessoas que estão assim, estão sendo feridas? Talvez pessoas da sua vida, do seu convívio, da sua casa, estão sendo feridas por ataques do mal. Por causa de quê? Por causa de não se ouvir a voz de quem? De Deus. Talvez áreas e setores da sua vida você está vivendo sofrimentos, ferimentos, feridas abertas por não ouvir a voz de Deus. Por Deus te direcionar a algo e você está indo lá e fazendo tudo o contrário do que Deus fala. Por Deus te dar uma direção e você vai lá e faz do seu jeito. Não é do seu jeito que vai dar certo, do jeito de Deus. Quantas pessoas que estão assim feridas, famílias feridas, saúde ferida, sonhos feridos. Mãos, há um tempo que você precisa parar e analisar se realmente você tem ouvido a Deus. Por quê? Se o nosso Deus é um Deus de guerra, é um Deus de batalha, Ele pleiteia a nossa causa, Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele que vai à frente, Ele também é o nosso direcionador.
Então, para as coisas darem certo e percorrer de acordo com o plano de Deus, a primeira situação que você deve fazer é ouvir a voz de quem? De Deus. E fazer conforme Deus te tem direcionado. Não tapar os ouvidos aquilo que Deus tem falado. Diz assim, versículo 13: E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, e desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Olha para você ver, a porta de Jerusalém foi rompida, irmãos. Tem bênçãos na sua vida que estão sendo rompidas, quebradas, desfeitas. Está sendo quebrado, desfeito, por causa de quê? Por causa da pessoa não ouvir Deus. Olha para você ver. Começou ali os ataques, Amazias foi tomado, as portas foram rompidas, Jerusalém ali estava, vivendo toda aquela situação. E olha para você ver que ainda continua dizendo: e tomou todo o ouro, a prata, todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor, e dos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Eles foram o quê? Roubados, saqueados. Irmãos, qual é a prefiguração na Bíblia que mostra alguém que entra, mata, rouba e destrói? A própria prefiguração de quem? De Satanás. É o diabo que entra na vida das pessoas, mata, rouba e destrói. Quando a pessoa não quer ouvir a Deus, quer fazer da forma dela, quer fazer do jeito que Deus não está direcionando, ali o mal encontra uma brecha, encontra um lugar vago, ele entra, mata, rouba o quê? Destrói. Quantas pessoas talvez estão assim, sendo levadas, sendo roubadas em áreas da sua vida, sendo roubadas nas suas bênçãos, sendo saqueadas pelo inferno, sendo talvez saqueadas em áreas da sua vida, por não querer ouvir a voz de quem? De Deus. Aí mora o perigo. Perigo da desobediência. Perigo da pessoa querer fazer, mas fazer sem direcionamento de quem? De Deus. A pessoa querer, eu vou atacar, eu vou bater, eu vou resolver de frente a frente, eu vou resolver no bate-boca. E ela acaba sendo roubada, destruída, sendo presa em cadeias espirituais. Olha para você. O cenário que estava se passando. E diz assim, versículo 15: Ora, os mais dos atos de Jeoás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto com os reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, versículo 18: Ora, os mais dos atos de Amazias, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Olha para você ver, irmãos. Nesse tempo, toda a história dos reinados, elas eram escritas e descritas no livro de crônicas. E ali contava todo o relato do reinado de um rei. Irmãos, até hoje em dia, nós temos legados para marcar nessa terra. Como vai ficar o seu legado quando você não estiver mais aqui?
de alguém que obedeceu à voz de Deus, rompeu por toda a vida, venceu as batalhas? Ou de alguém que começou muito bem com Deus, quando chegou no meio começou a desobedecer e começou a viver derrotas e fracassos? Como vai ser o seu legado? Que história você vai deixar para a sua descendência? Que história você vai deixar para as pessoas que um dia ouvirem falar de você? Seu nome vai ficar conhecido como alguém que obedeceu a Deus e foi vitorioso até o fim? Ou como alguém que começou muito bem a jornada, começou muito bem a caminhada, conheceu a Deus, foi vitorioso em algumas coisas, depois começou a negligenciar a direção de Deus e começou a perder batalhas, perdeu até a vida? Você escolhe como vai ficar marcada a sua história, como vai ficar marcado o seu legado, por causa das suas próprias decisões e escolhas. Aqui ficava escrito, no livro de Crônicas, a história de cada rei. Alguns, no final, ficavam conhecidos como reis que respeitaram a Deus e foram abençoados até o fim. Outros não, ficavam conhecidos como os reis que foram desobedientes à voz de Deus. Começaram bem, depois desobedeceram, negligenciaram a voz de Deus, fizeram tudo fora das Escrituras e perderam a bênção. Não, meu irmão, que há de despertar na sua vida, não ceda à tentação do inferno, não ceda ao pensamento, à palavra ruim que vem na sua mente, nas vozes que venham falar no seu ouvido. Ouça só a voz de Deus, a voz negativa, a voz para você sair do plano de Deus, para você deixar Deus, é a voz do diabo, e você precisa repreendê-lo. É um ataque do inferno na sua mente, é um combate, uma batalha espiritual que você precisa vencer. A voz para você ali desobedecer as Escrituras, sair do plano de Deus, desobedecer aquilo que Deus está falando, é a voz do diabo na sua mente, para te oprimir. É para quando você cair na cilada, o diabo voltar e rir da sua cara, debochar de você. Todo cuidado nas tentações da vida, nas opressões da vida, nas batalhas espirituais que nós travamos. A gente precisa ser linha de frente de combate e aprender a ouvir somente a voz de quem? De Deus. E a voz do diabo precisa ser silenciada na sua vida. A voz da tentação precisa ser silenciada na sua vida. A voz da desobediência precisa ser silenciada na sua vida. A voz de fazer algo fora da palavra, fora do que Deus está direcionando, precisa ser silenciada na sua vida, porque é um ataque do inferno que só vem para matar, roubar, destruir, roubar as suas bênçãos, saquear a sua vida. Tome cuidado. Desperte como vai ficar marcado o seu legado, a sua história. Aí continua, diz assim: ora, os mais atos de Amazia, porventura, não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Judá? Versículo 19: e conspiraram contra ele em Jerusalém, a conspiração, e fugiram para Laques, porém enviaram após eles homens até Laques, e estes o mataram ali. Olha para você ver como terminou o fim de Amazias. Um fim o quê? Trágico. Acabou sendo o quê? Sendo morto, irmãos. Será que era plano de Deus? Acabou. Será que esse era o plano de Deus? Será que era isso que Deus queria que acontecesse? Será que era isso que Deus queria que se desse sobre a vida dele? Que reinasse por toda a vida, no final fosse morto? Eu acredito que não. Será que era isso o plano de Deus para a vida dele? Que ele reinasse por toda a vida, depois passasse por uma conspiração e fosse morto?
Então, quantas pessoas estão assim, irmãos? Cedendo à tentação, cedendo à voz do diabo e morrendo. Tem gente que morre espiritualmente, tem gente que morre na fé, tem gente que morre de verdade. Não vê mais aqui o que? A vida. Pessoas que escolhem caminhos que parecem ser direitos, mas o fim deles são caminhos o quê? De morte. Pessoas que adentram nas ciladas, mesmo um dia conhecendo Jesus, estando na palavra, tendo uma vida com quem? Com Deus. Se deixam ser enganadas pelo inferno e perdem a vida precocemente. Vão e partem antes da hora, antes do tempo determinado por Deus. Por causa de quê? Começaram muito bem, mas depois começaram a desobedecer. Iniciaram até uma caminhada brilhante, mas não prosseguiram. Não seguiram até o fim do direcionamento. Ele morreu debaixo de uma conspiração, e ali ele mesmo foi morto. Acabou. Se encerrou a vida daquele homem. Olha para você ver, irmãos, quantas pessoas estão tendo seus sonhos encerrados, tendo as suas bênçãos encerradas, tendo o seu compromisso com Deus encerrado, por não ouvirem a voz de quem? De Deus. E cederem às tentações, cederem às conspirações do inferno, cederem ali à voz do diabo, que tenta silenciar a voz de Deus na sua vida, para você cair nas ciladas daquele que só veio para matar, roubar e destruir, que é Satanás, e parar de ouvir aquele que veio só para te dar vida e vida abundante, que é Jesus. Tome cuidado. A batalha espiritual, as batalhas travadas, o mundo espiritual é algo sério. E para a gente não cair nas ciladas do inferno, se faz necessário se ouvir a voz de quem? De Deus. E silenciar a voz do mal na sua vida. Continua e diz assim: e o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Azarias edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com os seus pais. Quero ressaltar aqui para você que Amazias, ele não era de qualquer casa. Amazias era da casa de quem? De Davi. Um rei muito considerado por Deus, que tinha um coração segundo o coração de quem? De Deus. Mas ele não fez como Davi, irmãos. Mesmo ele vindo de uma boa descendência, ele não fez como Davi. E perdeu a sua o quê? A sua bênção. Tome cuidado, irmãos. Tem gente que vem de uma descendência muito abençoada, talvez cresceu dentro da igreja, vem de famílias que são da igreja, que são da presença de Deus, mas não quer obedecer a Deus. O fim dessa pessoa vai ser um fim o quê? Trágico. Se ela não se converter, se ela não mudar o posicionamento, se ela não quiser obedecer a quem? A Deus. Olha para você ver, partiu, se levanta um jovem chamado Azarias, que tinha o quê? 16 anos. Imagina, um jovem de 16 anos é levantado e é escolhido o quê? Para reinar. Porque Amazias já não estava mais o quê? Mais vivo. Tinha perdido a vida antes do quê? Antes da hora.
por desobediência à voz de Deus, irmãos. Não faça isso, porque senão você vai encarar o inimigo e a batalha não vai ser vencida. Tome cuidado. Vigilância, irmãos, é importante na vida espiritual da pessoa que se diz cristã, em nome do Senhor Jesus. Para obtermos vitórias nas batalhas, tem que se obedecer à voz de Deus e parar de ser uma pessoa que talvez quer encarar o inimigo de frente, mas sem direcionamento de Deus. A batalha não vai ser vencida se não for a direção de quem? De Deus. Observe a sua vida, imponha limites na sua vida, comece a pensar e a agir conforme a palavra de Deus te direciona, e assim sim você vai começar a vencer os inimigos nos combates espirituais. Você obterá vitórias em nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Não adianta a gente ser de uma boa linhagem, de uma boa casa, de uma boa descendência, de uma boa família, que até conheça a Deus, se a gente não quiser respeitar a palavra. Disso não vai adiantar o quê? Nada. É melhor você ter vindo de uma outra linhagem, começar até a respeitar a Deus e mudar de vida, do que vir de uma linhagem boa, de pessoas que conhecem a Deus, que seguiram a Deus, mas se não respeita a palavra, não faz nada por obedecer às Escrituras. É perda de tempo. Observe a sua vida espiritual, e nos combates e nas batalhas da vida, nós só obteremos vitórias se nós quisermos obedecer à voz de Deus em todo o tempo. Amém, povo de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela palavra. Guarda o seu coração para você vencer